Amigos e amigas, hoje esse vídeo é tirando dúvidas de algumas pessoas de lá do canal Calma e Durma, que eles vêm sempre nos meus vídeos, graças a Deus, eu agradeço a Deus que eles me ajudam aqui nesse vídeo também, nesse canal, e por isso o canal está crescendo, então eu não posso deixar de tirar essa dúvida. Como eles estão nos dois canais e me ajudam demais, eles não têm tempo de estar dando um Google e vendo os outros vídeos. Então, a minha obrigação aqui, em respeito a eles, eu vou tirar a dúvida. Dona Zilda, como que a senhora saiu da pobreza e conseguiu vencer na vida? A senhora casou com um homem muito rico? Acho que até esqueci como foi a pergunta delas, de tão longa que foi. Então, para vocês que já são meus amigos aqui há muito tempo, vocês já sabem dessas histórias de cor e salteada. Mas elas não sabem realmente, é uma dúvida tremenda. Eu também ficaria na dúvida, precisaria saber. Amiga, primeiro, você vai falar na lei da atração? Pois é, a lei da atração, ela funciona de verdade. Você já ouviu falar ou ouve falar, que eu falo muito também, que as palavras têm poder? As palavras têm poder. Não importa a idade, não importa em qual situação você está, nem importa onde você mora. Então, minhas amigas, eu vou dando só umas recapituladas assim, pulando assim as etapas, para você entender. Quando eu tinha 10 anos, antes dos 10 anos, não, muito antes dos 10 anos, com 10 anos eu já saí de casa e fui morar no mato com um cachorro, que nem eu já contei. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, eu acho que é isso, aconteceu um fogo no Paraná, no estado do Paraná, onde o estado pegou fogo e tinha saído um casal de lá do Nordeste para o Paraná. E o fogo foi tão grande no Paraná que esse casal perdeu um filho. Esse casal chegou no Paraná, na cidade de Maringá, eita, não é editado não. Na cidade de Maringá, trabalhou, juntou, conseguiu, e o fogo foi tão grande que ele perdeu um filho. Então Luiz Gonzaga gravou uma música. José Paraíba, seu Zé das crianças, foi para o Paraná, cheio de esperança. Levou a mulher, 6 barrigudinhos, que eram 6 filhos. Pedro, Joca, Mané, Severino, Zeca e Toninho. Então ele contava que ele levou esses 6 filhos para o Paraná, trabalhou, só que quando ele voltou, Toninho tinha morrido no fogo. Aí ele ficava na música, Luiz Gonzaga ficava gritando: cadê Toninho? Sumia a voz de Luiz Gonzaga. E todo mundo chorava quando escutava no radinho de madeira aquela música triste de Luiz Gonzaga, contando a história do fogo do Paraná. E Zilda ficava dando risada, sabe por quê? Porque eles comentavam no rádio que o Paraná era o estado mais rico do Brasil, era um estado muito rico. Então, eu dava risada e falava assim: eu vou enricar no Paraná, eu vou morar no Paraná e vou enricar no Paraná. Eu não tinha uma sandália para calçar, não tinha uma roupa para vestir e ainda não podia escutar rádio junto com os outros. Eu escutava trepado num pé de catingueira que tinha no terreiro de casa. Que a gente morava no centro, no terreiro de casa. Porque, como eu já falei, eu apanhava muito, eu só comia quando sobrava, era aquela tristeza. Por que eu falava que eu queria enricar, que eu ia enricar? Eu não sabia nem o que era, eu sabia lá o que era rico. Vizinho da minha casa tinha uma fazenda, a fazenda de Zé Freire. E na fazenda de Zé Freire tinha de tudo, tinha cavalo, tinha de tudo, muito cavalo, queijo, gado, tinha até sanfona, baile para dançar. E minhas irmãs falavam comigo assim, que eu não fosse para a casa de Zé Freire, porque eles eram muito ricos e eles não gostavam da gente, porque a gente era pobre. O que eu fazia? Eu corria, saía escondida, ia para a casa de Zé Freire. Lá eu ganhava comida, roupa, calçada. Por isso que até hoje eu visto branco e vermelho.
porque era a roupa que eu mais ganhava. Então, se nós era tão pobre, se eu escutava que a gente era pobre e realmente eu não tinha um calçado para calçar, eu não tinha uma roupa para vestir, eu só vestia uma roupa quando eu pegava uma sombrinha escondida e tirava o pano e amarrava com a embira de capa-bota na cintura e eu ficava toda feliz da vida, toda chique, me achando chique. Por isso que eu gosto de roupa godê até hoje. Então, eu queria ser rica igual a Zé Freire, eu não queria ser pobre igual a nós. Mas eu não sabia o significado de ser pobre e nem de ser rica. Eu tenho 74 anos, vou fazer 75, isso na época eu tinha uns 8 anos. E eu queria morar no Paraná. Se o Paraná era um estado rico, eu queria morar, claro, no Paraná, né? Passou, casei, vivia internada nos hospitais, em Petrolina, no Pernambuco, em Juazeiro da Bahia. Eu vivia internada. Até que me encaminharam, falaram que eu tinha que fazer o tratamento em São Paulo. Vim para São Paulo. Chegando em São Paulo, os médicos falaram que em São Paulo não tinha o que fazer, que a doença que eu tinha, o câncer que eu tinha no sangue, não tinha cura em lugar nenhum. Mas se eu fosse para Curitiba, no Paraná, lá não ia ter cura, mas por ser uma capital pequena, eu ia ter um geneticista para me acompanhar, que eu precisava de um oncologista, um cardiologista e um geneticista. Para onde eu fui? Não, mas mesmo assim, eu não liguei muito com a história da doença, porque nessa época eu estava morando já com uma pessoa de família muito famosa, de família muito rica. Então, a gente estava em São Paulo. Como ele não estava ligando para me ir para Curitiba, a minha filha, graças a Deus, teve epilepsia. Foi para o hospital. Chegando no hospital no outro dia de manhã, eu fui visitar, a doutora falou para mim: Dona Zilda, a sua filha ela tem epilepsia. Só tem um médico no Brasil que cura essa doença. É na capital do Paraná, em Curitiba. Então, o que eu fiz? Pedi o dinheiro para ele para ir para Curitiba. Ele falou que não ia dar porque que a filha não era dele. Não tem problema. Peguei os meus 3 filhos, uma TV 14 polegadas, preto e branco naquela época, né? 78, 79, uma máquina de costura e 10, sei lá o que, não sei se era 10, não sei qual era a moeda de 83, de 79. Não, quando eu cheguei em Curitiba foi em 83, cheguei em São Paulo em 79, tá. Aí, para onde eu fui? Para Curitiba. Quando cheguei lá, dormi 2 noites na rua e uma noite numa casa de prostituição. Não é que eu fui para casa de prostituição, mas o senhor passou e me viu na rua e achou muito bonito os meus filhos, muito arrumados, e a mulher aqui muito linda, maravilhosa. Ele se aproximou de mim para saber o porquê que eu estava ali. Aí ele falou: eu tenho um hotel de programa. Se você quiser posar uma noite lá, fique tranquila. Eu vou lhe dar um quarto e um banheiro e seus filhos não vai ver nada. Ok, fui feliz da vida. Só que nessas 2 noites que eu dormi com os meus filhos na rua, eu falava para os meus filhos que eu ia em frente a onde eu estava, tinha um pensionato, mas um pensionato chique, onde saía aqueles carrão pretos, saía carro de deputado, de senador, de pessoas, vamos dizer assim, pessoas famosas, né? E saía, eu tinha a pensão que era em frente de mim e do meu lado direito tinha um hotel. Só eu não sabia que o hotel era do mesmo dono da pensão. Aí, para que meus filhos não ficassem tristes, eu falava para os meus filhos que eu ia comprar aquele hotel, que manhã estava ali, porque manhã ia comprar o hotel, manhã ia trabalhar naquela pensão. E eu perguntei para a moça aqui da panificadora por que aqueles carros eram preto e as placas eram brancas, de tanto que eu sabia, gente, das coisas.
Ela falou que é porque era o carro do Judiciário Federal, então é o carro oficial com o símbolo, com a bandeira amarela, é porque era carro da Justiça. Aí eu falei para os meus filhos que eu ia andar naqueles carros, que eu ia trabalhar naquela pensão, mãe tinha ido ali para comprar o hotel, ia tratar da Ênia, que é a minha filha, mãe ia comprar o hotel, mãe ia construir uma casa com um quarto para cada um, se mãe não tinha nem um centavo, mas eu falava tudo isso. Então, minha amiga, o que aconteceu? No terceiro dia, eu saí com meus filhos, era perto do Hospital das Clínicas, eu saí com meus filhos e o dono do pensionato perguntou para mim assim, aonde é que meus filhos estavam comendo? Aí eu falei que não, eles não estavam comendo ali, mas eles estavam comendo em outro lugar. Nunca contei desgraça para ninguém. Nunca andei pedindo nada para ninguém. Nunca tive mimimi na minha vida. Nunca quis nada de ninguém. Ele falou, amor, para a esposa dele, você não está precisando de uma empregada? Por que você não contrata essa mulher? Aí ele falou, os filhos dela são tão lindos, tão bem arrumados. Darcy saiu e me contratou. Quando ela já estava no meio do salão, ela se virou e falou, mas aonde você vai colocar seus filhos? Porque o salário mínimo não dá para você pagar um aluguel em Curitiba e trabalhar aqui no pensionato. Eu falei, não, mas eu não preciso de salário. Se você me der um quarto para eu ficar com os meus filhos dando comida, eu trabalho a troco da comida. Ela falou, tá bom. Ela me deu um quarto que chovia mais dentro do que fora. Quando a chuva vinha, eu tinha que ficar com um plástico bem grande segurado aqui para não molhar a cama. Era uma cama de solteiro para dormir com os 3 filhos. Nunca reclamei, só agradeci. Quando eu entrei naquele quarto, esqueci do casarão que eu tinha deixado em São Paulo, chique e maravilhoso, porque eu estava com os meus 3 troféus, que eram os meus 3 filhos, que é tudo que eu queria na vida. Nossa, eu me sentia assim numa mansão. E nunca, minhas amigas, eu nunca fiz só o combinado. Então eu entrei para trabalhar como cozinheira e era para cozinhar, nessa época não se usava sal no pensionato dela, tinha que usar açúcar e a carne não podia ficar doce. Ah, Deus, tem música aqui, agora tá difícil, mas vou continuar gravando. Ah, meu pai, fazer o quê? Então, minhas amigas, e não podia ficar doce, era temperado com açúcar, não podia ficar doce. Depois de 6 meses que eu tô nessa pensão, eles resolveram me vender o hotel que eu falei que eu ia ser dona do hotel. Eles me venderam o hotel, eu mandei, o meu ex-marido ficou sabendo lá em São Paulo, ficou sabendo não, eu convidei, porque o hotel era para companhia limitada, não era era companhia limitada. Precisava de dois sócios. Eu mandei chamar meu ex-marido e eu fiquei com 90% da sociedade e ele com 10%. Eu entrei no tribunal para trabalhar como faxineira. Eu viajei para Guarapuava, fiquei 30 dias lá. Quando eu voltei, meu marido tinha passado o hotel para outra pessoa, porque ele podia passar, porque ele ficou com a procuração minha para gerir os negócios. Ele passou o hotel para outra pessoa e já estava morando com essa pessoa. Eu não pude nem mesmo entrar dentro do hotel com meus 3 filhos. Então, tudo bem, foi através de doença, mas eu disse que eu ia enricar no Paraná, fui para o Paraná. Eu disse que eu ia construir uma casa no Paraná, eu construí uma casa no Paraná. Eu disse que eu ia andar nos carros pretos com a placa branca. Fui andar nos carros pretos com a placa branca, porque aí eu fui trabalhar no tribunal de faxineira. Comprei o hotel que eu disse que eu ia comprar. Fui trabalhar na pensão que eu disse que eu ia trabalhar. Então, tudo isso aconteceu. Mas aí o meu ex-marido, lindo, maravilhoso, ele não queria que eu fosse faxineira, porque um homem da política, bem conceituado, com ministros, com pessoas muito famosas na família, ele não queria que eu fosse trabalhar de faxineira. Ele queria que eu pedisse a conta no tribunal. Aí eu fui para o tribunal, pedi conselho para Ruth Rocha Pombo.
Ela falou, olha, você quem tem que resolver. Só tem uma coisa, o seu marido pode lhe trocar por outra, como trocou. E aqui no tribunal você só tem a crescer, que você pode fazer concurso, subir, você só sai daqui se você fizer coisa errada. Eu voltei e falei, estou separando de você, porque eu vou ficar no tribunal. Aí fiquei no tribunal eu fiz concurso e subi na vida. Mesmo eu trabalhando no tribunal, enquanto eu era faxineira, eu trabalhava em 4 empregos durante o dia. Eu entrava no tribunal de 6 às 14 horas, fazendo faxina. Das 14h30 às 16 horas, eu trabalhava fazendo faxina no Tribunal de Contas. Das 18 às 10, 2 horas, eu fazia faxina no Instituto de Terra e Cartografia. E das 23 horas até 1 hora da manhã eu trabalhava num ateliê de costura, que era para ganhar mais dinheiro, morar em lugares maravilhosos com meus filhos e dar do bom e do melhor para os meus filhos comer. Então, qual que foi a minha técnica? Nunca reclamei. Quando eu trabalhava na pensão, eu podia reclamar e achar que meu trabalho era escravo. Porque eu tinha que levantar às 5 da manhã, trabalhar o dia inteiro. Mas eu não reclamava porque eu tinha um quarto para dormir com goteira ou não. Eu reclamava, era no centro de Curitiba e tinha comida à vontade para meus filhos comer. Comida, tinha lanche e eles dormiam, tinha uma porta para fechar. Não importava as goteiras. E no sábado e no domingo, não, antes de eu... Era no sábado e no domingo, eu e uma outra amiga, que ela vai ver esse vídeo, ela já viu várias vezes, a gente saía para ir vender espelho nas ruas. A gente saía para vender espelho, saía para vender livro, até terreno de cemitério. E eu falava que o meu grande sonho era fazer uma casa, um quarto para cada um dos meus filhos, mas eu queria dar um carro 0 quilômetro para cada filho. E o sonho da minha amiga era dar uma casa para cada filho. Eu dei o carro 0, não dei para cada um dos filhos, porque meu filho mais velho gosta de carro importado. Mas dei para 2 filhos e minha amiga deu uma casa para cada um dos filhos. Então, do jeito que a gente falou, aconteceu. Do jeito que eu falei, aconteceu. Então, isso tudo terminei subindo de vida lá em Curitiba, conseguindo casa, carro, dinheiro, conhecimento, inteligência, tudo, estudo, tudo foi no Paraná, do jeito que eu falava quando eu tinha 8 anos. Sabe o que acontece muito hoje, minhas amigas, que eu percebo? É muito mimimi. As pessoas, se o patrão olha feio, é porque o patrão é ruim. Se a pessoa está trabalhando demais, é porque está sendo escravizado. As pessoas têm muitas reclamações e esquece de agradecer. Eu só agradeci na minha vida. E nunca entrei num trabalho para fazer só o combinado. Eu sempre fiz mais do que o combinado. Me chamavam de puxa-saco? Chamavam, mas quem me chamava de puxa-saco, hoje ganha uma merreca de salário. E eu tô aqui, leve, solta, morando em Balneário Camboriú, sem depender de ninguém. Só dependo de Deus. Você não acha que eu com 74 anos poderia estar só na praia? Não, eu quero mais. Eu quero trabalho na rede social e tenho mais um canal para monetizar, que vocês vão me ajudar a monetizar o meu canal, tudo em minutos. Eu preciso de 1.000 inscritos e 4.000 horas. Eu não paro de sonhar, eu não paro de trabalhar. E sábado e domingo eu ia fazer, sabe o quê? Lavar as máquinas da Elma Chips, porque além de eu ganhar o dinheiro, eu ainda trazia bastante salgado para meus filhos comer. Então, nunca reclamei, nunca falei que patrão era ruim, nunca achei serviço ruim. Todos os meus serviços foram maravilhosos, eu aprendi muito, eu nunca sofri na minha vida. O sofrimento que eu achava que eu tinha, na verdade, me serviu de aprendizado. Então, eu estou só pulando assim as etapas. Quando eu separei do meu marido, porque ele estava jogando baralho com a outra mulher, eu saí de casa só com os vestidos longos. Fui dormir no chão com os meus filhos vestidos longos.
Ele foi lá, abriu o vasculhante, jogava dinheiro pela janela. Eu fui na delegacia denunciar ele, falei que ele tinha ido me agredir. Mentira, ele tinha ido levar dinheiro. Aí o juiz deu os meus filhos para ele. Como eu tinha que entregar os filhos para ele naquele dia, eu peguei um carro e fugi com os 2 filhos. Quando eu conheci o pai da minha filha, o pai da minha filha também, a família não queria que eu criasse a menina, eu também fugi com a minha filha. Porque, amigas, tudo nessa vida para mim é meus filhos, é a minha família. Eu não tinha família, como é que eu ia abrir mão dos meus 2 filhos? Então, não tive pensão alimentícia do meu ex-marido, porque eu nunca quis, quando meu filho estava com 26 anos, ele entrou em contato, meu filho não quis contato com ele, nenhum dos meus filhos. Quando a minha filha completou 22 anos, ela pegou um avião, foi no Nordeste, pediu para tirar ela do testamento do pai, que ela não queria nada de ninguém. Então eu não tive nada de ninguém. Tudo que eu consegui foi na força do braço e na confiança em Deus e freio na língua, sem reclamações. Nunca reclamei da vida. Nunca contei meus problemas para ninguém. Eu sempre contei para Deus. Quem me ensinou? Minha avó de 107 anos. Quem me continuou me ensinando? O pastor da Igreja Quadrangular, o pastor Candim, e o pastor da Igreja Universal. Não tenho religião, tenho Deus. E quando eu entrei para trabalhar, foi a doutora Ruth Rocha Pombo que me educou, que me explicou como se viver bem. Então, eu sempre tive anjos para me ajudar, para me aconselhar, porque eu sempre fui atrás de conselho e sempre aceitei os conselhos e sempre fiz o que as pessoas de bem, inteligente, me ensinavam. Hoje é muito mimimi, as pessoas reclamam que trabalham demais. Na verdade, ninguém trabalha demais, é que as pessoas pegaram o hábito de reclamar, o hábito de achar que tudo está ruim, tudo está ruim. Tudo está ruim na cabeça das pessoas hoje em dia. É muito disse-me-disse, é muito mimimi. Eu fico imaginando, será que as pessoas tinham coragem de enfrentar tudo que eu enfrentei? Nunca tive nada de ninguém. Quando eu separei do pai da minha filha, eu fiquei com bastante ouro. Aí me falaram que a Caixa Econômica dava dinheiro se eu levasse os meus ouros. Levei os ouros para a Caixa Econômica, botei lá na Caixa Econômica, me deram o dinheiro. Só que eu não sabia o que era penhor. Quando eu fui buscar, depois de um ano, não, já foi leiloado. Perdi os ouros, perdi os longos, mas não perdi meus filhos. Eduquei meus filhos, graças a Deus, tive mais uma grande sorte na vida. Tenho um filho que é superdotado, o mais velho, que é aquela criança que sabe mais do que outras pessoas, e de que as outras pessoas, 70% ou até mais. Tenho um filho que é autodidata e tenho uma filha muito inteligente. Então, até nisso eu tive sorte nos filhos. Então, sou sargentona. Por que eu tenho uns filhos abençoados? Porque eu criei meus filhos com mão de ferro. Quem quiser achar ruim, ache. Mas meus filhos hoje, 45 anos, 51 e 52. Mas eles ainda me dão satisfação aonde estão e o que vão fazer e se pode fazer. Criei assim e vai ser assim eternamente. Então foi assim, amiga, que eu venci na vida. Mas se você der uma olhada, tem uns vídeos aí contando mais os picados assim, certinho, como começou a minha criação. Quer dizer, não tive ninguém para me criar. Nasci de uma traição, minha mãe morreu de parto quando eu nasci. A única base que eu tenho foi 2 anos que morei com um cachorro embaixo de uma pedra. E tá tudo bem, nunca sofri. Depois que eu conheci o Ho'oponopono, foi que eu fui entender que tudo foi responsabilidade minha, tudo que eu passei, mas o meu maior orgulho que eu tenho é de ter sofrido, sabe por quê? Se eu não tivesse tido todo o sofrimento que eu tive, eu não era essa mulher corajosa e poderosa. Amigas, eu sou uma mãe tão diferente, uma mulher tão diferente, que ontem, sexta-feira, eu falei para o meu filho assim, tava vendo ai meu Deus do céu, as enchentes lá de Porto Alegre.
E estavam falando que ia ter também um ciclone aqui em Santa Catarina. Aí eu falei para o meu filho assim, depois eu tive que remendar. Falei, olha meu filho, você acredita que agora eu estou com medo? Eu vejo se formar essa chuva assim, eu fico com medo. Ele falou, meu Deus, manhinha, então a coisa tá feia. Porque eu tenho 51 anos, nunca vi a senhora reclamar ou falar que estava com medo. A senhora tá com medo? Meu Deus! Falei, não, meu filho, eu tô com tanto medo que vou até passear. Aí tive que fazer um remendo para que meus filhos não achassem que realmente eu estava com medo. Mas eu estava com medo mesmo. Eu estava com medo sim. Só que eu tive que fazer um remendo ali na história, porque os meus filhos não podem ver eu falar que eu tenho medo, porque eu nunca tive medo na vida, eu sempre fui e sou uma mulher muito corajosa. Então, voltando ao assunto. Qual é a mulher de 74 anos que tem uma vida legal como eu tenho, que vai estar com 5 redes sociais e ainda vai estar atendendo pessoas como terapeuta, ainda vai estar aconselhando pessoas, atendendo numa loja, fabricando roupa? É porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de tranquilidade, eu gosto de paz, eu gosto de viver bem. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus, vida me surpreenda. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado.